Agradecemos a todos, né, que têm continuado a estar conosco no estudo da Palavra de Deus, que Deus esteja nos abençoando, né? Esses momentos que a gente aproveita aqui a estudar da Palavra dele. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Deus Santo Espírito esteja conosco, nos guie nos momentos que se segue a estudar a Tua Palavra. Dê-me suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O tema está começando a se aprofundar, né? Fala sobre a questão das raízes da inquietação, né? Eu posso dizer, né, de forma geral, essas raízes começam lá no Éden. No pecado, né? Quando Adão e Eva aceitam a tentação, essa inquietação, ela se espalha e chega até nós. Mas, graças a Deus, Deus tem uma solução. Deus não nos abandonou e não desistiu de nós, porque senão nós continuaríamos desse jeito, né? Posso ver alguns amigos, né, chegaram a ter depressão devido a essa questão dessa pandemia. E essas questões de ansiedade, esses problemas todos estão relacionados com a inquietação que nós temos dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, né? E Deus coloca um mandamento que está relacionado com isso diretamente. E é o último mandamento, né? Se a gente for analisar o primeiro e último mandamento, eles parece que eles envolvem e explicam todos os demais. E o primeiro diz: não cobiçarás, né? Eu vou pegar aqui, ó, tá lá em Êxodo 20:17 embaixo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Se nós vigiarmos nesses pontos, muitas das nossas inquietações vão deixar de existir. Mas a gente sabe que somente quem consegue vigiar com Deus. E o verso áureo, né, que está em Tiago 3,16, diz: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Profundo, né? Inveja e rivalidade. A inveja está relacionada com a cobiça. E a cobiça e a inveja levam à rivalidade. E inveja, rivalidade, cobiça leva o quê? A confusão de todas as espécies de coisas ruins que existem. É interessante, né? Provérbios 21:26 diz assim: o cobiçoso, né? Ou pode ser algumas versões, o invejoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Deus considera algumas pessoas como justas, né? São pessoas que têm compaixão, que ajuda as pessoas. E o cobiçoso, o invejoso, né? Ele quer só para si. Essa é uma das características. Miqueias 2:1-2 diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Iniquidade nós sabemos que é o que? A transgressão da lei, pecado. Está planejando alguma coisa relacionada com o pecado. Nas suas camas. Maquinam o mal. A luz da alva, ou seja, quando surge o dia, eles já praticam. Porque está no poder da sua mão. Ou seja, eles têm condição, têm poder de fazer. Alguns falam: mas Deus permite, né? Não é Deus permite que as pessoas façam o mal. Adão e Eva permitiram que o mal entrasse na terra através do pecado. Deus, de fato, ele vai dar a solução para que isso não ocorra mais. Mas não é Deus que deu autorização para isso. Quem deu foi o homem, quando aceitou a Satanás. E diz aqui: cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nos. Né? Tem pessoas que não estão preocupadas com o princípio, né? Com Deus, né? Os mandamentos de Deus, né? Que Deus diz que não deve cobiçar as coisas do próximo, né? E nós podemos ver que isso está bem relacionado, né? Com o sistema, né, ideológico do socialismo, né? Que chega a dizer, né? A ponto de dizer que você tem alguém que tem mais que você, então você tem direito de ir lá e tomar. Isso não existe. Isso é a base, né, da transgressão desse 10º mandamento que Deus colocou, que é cobiçar as coisas dos outros. Ah, não, mas isso quer dizer que eu vou continuar tendo menos? Não, peça a Deus, Deus vai te ajudar. Eu posso dizer que vim de minhas origens, né? Não vou dizer que é questão de origem humilde, mas origem sem recurso mesmo. Eu tive tempo na minha vida, um dia da minha vida que eu estava morando na casa estudante lá em Brasília, no mestrado. E acabou o bolso, acabou tudo, fiquei sem recurso e eu comi um abacate que uma irmã me deu
um dia um abacate. Não tinha dinheiro nem para comprar um pão. Mas Deus me fez vencer. Deus me fez vencer. Graças a Deus não roubei ninguém. Não cobicei nada de ninguém. Graças a Deus. E hoje estou em melhores condições. Então com Deus nós podemos vencer. Porque na verdade tudo que nós temos, né, pertence a Ele. E tudo que material um dia vai passar. Então aqui diz, tem pessoas que cobiçam campos, roubam, cobiçam casa, né, dos outros, arrebatam, tomam as casas, arrebatam é tomar. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, ou seja, tira o direito da pessoa. Aí vem o roubo, o furto, né? Uma pessoa e também a sua herança. E aí nós podemos entender que fruto de muitos males está relacionado com a cobiça. Muitos males estão na face da terra. E nós temos que conscientizar disso e que disso existe dentro de nossa natureza pecaminosa. Nós queremos cobiçar. A gente pensa sempre que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, né? Está melhor do que a nossa. E se nós não vigiarmos com Deus, a gente termina cometendo graves erros. Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Alguns já estão com argumento dizendo que a lei é pecado, né? Que Paulo disse que, né, que Jesus aboliu a lei, né? Jesus, em canto nenhum da Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes sem Jesus abolindo a lei. Os 10 mandamentos. Ele diz que até que o céu e a terra passe, nenhum jota, nenhum tio, está lá em Mateus, né? Nenhum tio da lei, né, vai, né, deixar de vigorar. Então alguns usam alguns argumentos, né, tentando deturpar, mas se você ler a Bíblia de fato, você vai ver que Jesus não aboliu a lei, não. Agora alguns falam, né, que houve a abolição de algumas coisas. Houve, a Bíblia diz, né, e Hebreus explica, e outros livros explicam, né, que as leis cerimoniais, que não é a lei dos 10 mandamentos, né, eles deixaram de vigorar, né, porque Jesus morreu. Mas Jesus mesmo diz aqui, ó, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, ou seja, abrogar, retirar, mas abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a lei de Deus, né, vai continuar existindo. Porque o céu e a terra não vão passar. A Bíblia diz que o céu e a terra não vão passar. Então, a gente pode dizer que a lei é pecado? Não. A lei, o pecado é a transgressão da lei. É desobediência à lei. Então a lei é santa. E o pecado o quê? É imundo. E aqui Paulo explica, de modo nenhum, a lei não é pecado não, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria concupiscência. Ó, concupiscência é aquela sede, aquela vontade, né, de fazer o mal, se a lei não dissesse não cobiçarás. Olha, ó, não cobiçarás. Então, para a gente saber que é pecado e que não deve ser feito, Deus estabeleceu a lei. E por isso que a gente tem que vigiar, para não transgredir. Quer dizer que nós somos perfeitos e não vamos guardar a lei perfeita? Não, se a gente guardasse a lei perfeitamente, Jesus não precisava ter vindo. Jesus veio porque justamente nós não conseguimos guardar perfeitamente. Mas não quer dizer agora que a lei de Deus é ruim, ou que ela não exista mais, ou que ela deixou de vigorar, né? E que nós não devemos buscar esse alvo. O alvo é esse. Então nós temos que procurar seguir atingir o alvo. E no original, o pecado é errar o alvo. No original. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E aqui vem dinheiro, né? Mas eu vi época que não existia o dinheiro. O que é o que representa o dinheiro? É o poder, é a capacidade de você obter coisas. Né? E isso está relacionado de novo com a cobiça. E diz, nessa cobiça, ó, tá vendo? Cobiça, alguns se desviaram das fé. Ou seja, por detrás do amor, o dinheiro, existe o que? A cobiça, a ambição, a cobiça, querer, né, algo, né, que não está de acordo com os propósitos de Deus. E diz, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores.
chega a ponto de você até abandonar Deus por causa da cobiça. Abacuque 2,9 diz: ai daquele que para a sua casa, o que faz? Ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. O que é bem mal adquirido? Roubo, furto, desvio, engano, mentira, né? Você se aproveitar de pessoas que conhecem menos vocês, têm menos conhecimento que você, e você termina lucrando em cima da inocência, ou seja, ou da ignorância da pessoa em relação a determinado conhecimento, né? Que se ela tivesse, ela não ia fazer aquele ato, né? E você se aproveita e termina com o quê? Adquirindo bens mal adquiridos de forma cobiçosa. A Bíblia aqui diz para pôr o seu ninho no alto, ou seja, para você estar acima dos outros, em poder, em título, né? Em herança, em notoriedade, né? Em status, a fim de se livrar do poder do mal, né? Para que você, né? E você cria esse castelo achando que não vai ser atingido, mas é atingido. Uma hora você é atingido. Sabe por quê? Porque onde tem um cobiçoso, tem outro cobiçoso cobiçando aquilo que você atingiu. Aí você vê no tráfico, né? Chefe de tráfico, né? Um mata o outro, né? De drogas, né? Prostituição, né? A própria política, né? Um querendo derrubar o outro, né? Sempre isso está relacionado com a cobiça. Tiago 4:2-3 diz assim: cobiçais e nada tendes. Tem um que os cobiça e continua sem ter. Matais, né? Chega até ponto de matar. E sois invejosos. A cobiça está relacionada com a inveja. Nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, né? Nós podemos ver aí com a luta, né, que nós estamos, né, envolvendo o viés político, né, do país, destruindo, né, reputações, destruindo até pessoas, né? Sendo enganadas, né? Se envolveu política, com ciência, com religião, com tudo. E pessoas estão sendo mortas, né? E estão morrendo, né? Por serem enganadas. Infelizmente. E diz aqui: nada tendes porque não pedis. Olha, qual é o problema nosso? A gente não tem. Lembra que eu falei? Tem que pedir. Pedir a quem? A pessoa certa. A quem tem que pedir? A quem é dono de tudo? Deus. Agora, Deus só vai dar para ti, ó. Eu aprendi uma lição. Eu passei por algumas dificuldades na minha vida, né? E não entendia o que estava acontecendo. E Deus me fez entender essa passagem aqui, né? Que Deus também falou, né, para João. Deixa eu pegar aqui. Que João estava, né? Estavam batizando, né? E perguntaram, né, para João, né? Que Jesus agora estava ficando mais famoso que João, né? E João responde aqui, deixa eu ver a passagem aqui. Vou pegar aqui. É assim, que diz assim: nada nós podemos receber que não venha, que não seja dado para a gente dos céus, né? Deixa eu só pegar a passagem, né? É bom ler a passagem, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, João 3:27. Isso não sai da minha cabeça. Sempre quando eu estou em alguma crise, alguma coisa, vem essa passagem na minha cabeça, né? E foram ter com João, verso 26, disseram: Rabi, ou mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, que era Jesus, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. As pessoas começaram a seguir a Jesus começou a ficar mais famoso que João Batista, né? E João respondeu o que nós temos que aprender, ó. Diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Não, mas as pessoas que recebem, né, dinheiro, riqueza, mesmo roubando e tal, recebem, mas não foi do céu. Não foi do céu. Tenho certeza que não é de Deus. Satanás dá coisas também? Dá. Ele disse, né, para Jesus, se Jesus se prostrasse para ele, né, tá lá em Lucas 4, ó, Lucas 4 aqui, ó. Jesus se prostrasse, ele ia dar.
Aqui, ó, vamos ler. 4, verso 7. Ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então, Satanás também dá coisa para as outras pessoas. E a gente fica pensando que é Deus que está dando. Não se iluda. Deus não dá nada aquilo que seja mal. Então, pedis e não recebeis, né? Porque pedis mal. Aí Satanás pode te dar, mas Deus não vai dar, não. Para o gastardes em vossos deleites, em coisas que não fazem o bem a você. Então, Jesus, meus irmãos, tem que entender que Jesus veio para cá para resolver o problema. Jesus não veio aqui para aumentar o problema. A cobiça começou no céu com Satanás. Satanás cobiçou, ou seja, a posição de Deus. E isso espalha com o pecado, né? E tem a confusão que nós estamos envolvidos. Está relacionado com a cobiça. E Jesus chega aqui em Mateus 10, 22 e diz: e odiados de todos sereis por causa de meu nome. Jesus traz divisão? Traz. Jesus não tem acordo com Satanás, nem Deus tem acordo com Satanás. São dois grupos, né, opostos. E divisão mesmo. Alguns já ficam pensando que a gente não tem dois grupos. Tem dois grupos, claro, intervenido. E esses dois grupos eles estão lutando também dentro da política. Ou pensa que política não tem religião? Eu vou dizer para vocês, qual é a coisa que não há religião? Religião envolve a vida, a sua vida, princípios de vida. Então vai envolver política também. Então pode perceber que o que está sendo discutido dentro da política está relacionado com religião. E Jesus fala: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então, se a gente segue Jesus, começa a seguir os princípios de Jesus, a gente começa a viver esses princípios, uma hora você vai ser odiado por causa que você segue Jesus. Mas aquele, Jesus falou, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus já está falando o final da história. E Jesus também diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, ó, presta atenção. Jesus disse: quem negar ele diante dos homens, como é que te nega Jesus? Pelo exemplo, pelo mau testemunho e falando coisas que Jesus não ensinou. Isso nós estamos negando Jesus. E ele disse: também vou negar você no céu. E também aqueles que recebem o evangelho e não aceitam o plano de salvação de Jesus. Está negando Jesus. Jesus também diz aqui, ó: não cuideis que vim trazer paz à terra. Por que Jesus não veio trazer paz à terra? Porque Satanás queria viver em paz aqui, governando a terra sem Deus. Ele queria, mas Deus não aceita isso. A terra pertence a Deus. E diz: não vim trazer paz, mas espada. Espada aqui no sentido de guerra, de luta, sim. E também espada no sentido, né, nós vamos ver depois em Efésios, espada como a palavra de Deus. Porque Jesus diz: eu vim por em dissensão. O que é dissensão? É conflito. Né? O homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Que dissensão é essa? É a dissensão em relação à palavra de Deus. Não é dissensão, né, que Deus traz um espírito por dois ficar brigando entre si, não. É quando um aceita o evangelho e o outro não aceita, vai haver o quê? Conflito. E aí Jesus disse que assim os inimigos do homem serão seus familiares. Ou seja, porque se você está com Deus, você vai estar unido aos que estão com Deus. Se você não está com Deus, você vai estar o quê? Lutando contra os que estão com Deus. Não tem outra opção. Aí Jesus disse: se você entrar num conflito por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, você tem que tomar uma decisão. E Jesus disse que a decisão tem que ser o quê? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Diz: rapaz, Jesus está exigindo isso. Tá, ele pode? Pode. Você sabe quem é Jesus? Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, então ele pode exigir isso aqui? Pode, com certeza. Nós vamos já ver por quê. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por que Jesus diz isso? Porque ele é Deus. Sendo Deus, né, Jesus, né, está relembrando, né, a nós o primeiro mandamento. Ó. O primeiro mandamento lá em Êxodo 20, verso 3 diz: não terá outros deuses diante de mim. Ninguém, nada pode estar acima da vontade de Deus em sua vida. É por isso que você não pode amar mais seu pai e sua mãe. E digo mais, nem a você mesmo acima da vontade de Deus.
Essa é a nossa luta diária. Cumprir o primeiro mandamento. E por isso Jesus disse que para cumprir o mandamento, nós temos que fazer o quê? Está lá em Efésios 6, 11 e 12, como eu falei da palavra de Deus, né? Revestir-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, ok? Contra as astutas ciladas do diabo. Então a gente tem que revestir de uma armadura. Nós estamos numa guerra? Nós estamos numa guerra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a gente não está nesses conflitos que às vezes existem de pai, mãe, sogro e sogra, né, em relação ao evangelho. Nós temos que lembrar que nós não estamos lutando contra pessoas. Nem que seja carne e sangue, sim contra os poderes espirituais que vão estar contra Deus ou a favor de Deus. E esses poderes as pessoas usam. Aí diz aqui, nós estamos lutando quem? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é um grupo grande. Por isso aqui em Efésios 6,17 diz, também tomai o capacete da salvação. O capacete é para proteger a cabeça, né? A salvação que Deus nos promete, ela protege a nossa cabeça. E a cabeça é a parte principal do corpo, né? A cabeça falhar, a batalha está onde? Na mente. Se sua mente duvidar da salvação de Jesus, acabou. Está perdido. Você está perdido. E se você não duvida da salvação, da promessa de Deus, você pode usar o quê? A espada do Espírito, que diz o quê? Que é a palavra de Deus. Aí você vai lutar usando a palavra. Assim como eu estou aqui ensinando a palavra para vocês. Por que estamos ensinando aqui? Para que vocês aprendam a lutar. E a luta é vencida primeiro na mente. Você tem que aceitar a Deus na mente. E o resto, o corpo vai obedecer. E Colossenses 1, verso 11, 12 e 3 diz assim, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Idôneos é o quê? Capacitados para participar de quê? Da herança dos santos na luz. Deus nos deu a condição de nós sermos, né, receber a herança dos santos na luz. O qual, o que Deus fez? Nos tirou da potestade. Potestade é poderes. Poderes das trevas. Quem é os poderes das trevas? Satanás e suas hostes. E nos transportou, ou seja, nos levou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Como é que Jesus nos levou? Quando você aceita Jesus como Salvador, Jesus te transporta. Satanás quer que esse transporte seja feito? Não quer, não. Nem quer, ele não quer aceitar, não. Mas Deus faz. Ou seja, Deus não está preocupado com Satanás, não. Deus faz e Ele é todo poderoso para fazer. Você aceita Jesus para ser transportado para o reino dele? Espero que você tome sua decisão. Já tomei a minha. Eu sou fraco, falho, mas essa decisão aí já está tomada. Então nós temos, meus irmãos, que entender que o egoísmo, a cobiça são coisas, eu podia dizer que são similares. E aqui diz, ó, disse-lhe uma multidão, Jesus estava no meio da multidão, mestre, apareceu um jovem, esse jovem chegou e disse para Jesus, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ou seja, dois irmãos tinham herança, né? Mas Jesus disse, homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? A gente sabe que Jesus é o juiz, né? Mas Jesus não quis entrar aqui nesse assunto, porque Jesus queria dar uma lição. Jesus disse o quê? Ele disse, acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Ó, outra palavra relacionada com a cobiça é o que? A avareza. O que é avareza? É você ter e querer reter somente para si. É aquele cobiça para si próprio. Que é o quê? É egoísmo. É a cobiça, tudo para si. É egoísmo. Satanás é egoísta. Porque ele quer tudo para si. Ele não quer o poder para fazer o que Deus faz. Ele quer o poder para quê? Para controlar tudo. E a avareza de que acontece? Guardai-vos e acautelai-vos. Acautelar é ter cuidado. E guardar o que? Preservar. Para dar o que? Da avareza. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância das coisas que ele possui. Como eu falei, né? O mais importante, né? É você se manter com os princípios de Deus. Quer com dinheiro ou sem dinheiro. Quer com recurso ou sem recurso. Jesus fala aqui, ó. A Bíblia fala em Ezequiel 28, 15, 17. A gente traz um pouco de quem era Satanás. Para vocês entenderem o que é o egoísmo e a cobiça. Está totalmente relacionado com Satanás. Diz aqui, ó. Perfeito era nos teus caminhos. Perfeito. Ele foi criado perfeito.
desde o dia em que foste criado, até que se achou que iniquidade, que é pecado, transgressão da lei. Quer dizer que já existia lei lá no céu? Tá vendo? Como a lei sempre existiu e ela sempre vai existir. Se Satanás pecou, tinha iniquidade, é porque ele transgrediu a lei de Deus. Onde? Lá no céu. Então, alguns pensam que a lei foi dada, né, no Sinai. Não, a lei foi passada para o povo entendê-la novamente. Onde? No Sinai. É por isso que quando Deus fala, lembra-te do sábado, você só lembra de algo que já foi dado antes. Onde é que foi dado o sábado? Desde o Éden. E diz aqui, Satanás, o que aconteceu com Satanás? Elevou-se o teu coração, ou seja, a mente, por causa da tua formosura. Ou seja, de alguma maneira está relacionado, né, à glória que ele tinha, que Deus criou ele se achava mais exaltado, mais importante. Corrompeste a tua sabedoria, ou seja, a sabedoria que Deus tinha dado para ele, né, por causa do teu resplendor. Não falei que era glória? Resplendor é glória. Ele é formoso, era poderoso, né? Deus criou ele. Às vezes Deus dá para a gente as coisas e a gente nem agradece, nem reconhece que ele nos deu. E ainda quer culpar Deus quando tem algum problema. Deus fala aqui, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ele vai ser o quê? Destruído no final. Isaías 14, 12, 13 também fala um pouco mais de Satanás. Ó. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Lúcifer, eu sei o quê? Eu não vou nem de vocês que é um nome. Luz significa o quê? Rei Léo, que é portador de luz. Talvez não seja o nome dele, mas pode ser o nome. Lúcifer, filho da alva. Alva, né? É da luz nascente. Como foste cortado por terra. Deus diz que ele vai ser o quê? Cortado. Tu que debilitava as nações. Satanás o quê? Debilita, destrói as nações. A gente pensa que Satanás está ajudando as pessoas, não, está destruindo as nações. E dizia, tu dizias, Deus sabia o que tem na mente de Satanás, assim como sabe o que tem em nossa mente. Ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ó, queria, né, ter um trono acima de Deus. Ou seja, está descumprindo, quebrando o primeiro mandamento. Não terás o Deus diante de mim. No monte da delegação me assentarei ao lado do norte. Isso é impossível acontecer. Só existe Deus. Um Deus. Para sempre. E aí, ó, Jeremias 22, 16, 17 diz, julgou, isso aqui é para nós, julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer? Então Deus está dizendo que o que é conhecer Deus? É prática. Julgar a causa do aflito e necessitado. Como é que a gente julga? Julga é capacidade de discernir entre o certo e o errado. Significa julgar. E dar um veredito em relação a isso. Então Deus diz que você tem que ter essa capacidade, né, de avaliar e julgar a causa do aflito e necessitado. E aí você vai fazer o quê? Você de fato conhece a Deus. Mas aqui diz, ó, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza. Quando nós somos avarentos, cobiçamos, nós não vamos se preocupar com aflito nem com necessitado, não. A avareza, egoísmo, a cobiça impede isso. Para derramar sangue inocente. A gente chega a ponto de derramar sangue inocente. Como é que a gente derrama sangue inocente? Olha, quando a gente deixa de fazer o certo e outra pessoa é prejudicada a ponto de morrer, nós estamos envolvidos com o quê? Com derramamento de sangue inocente. Praticar a opressão e a violência. A cobiça e a avareza nos levam o quê? E o egoísmo? A praticar a opressão. A gente passa a oprimir os outros. E chega a ponto de usar de violência. Aí violência em todas as espécies. Por isso, Deus tem uma solução para nós? Tem. Olha o conselho que Deus nos dá. E Ele nos dá o poder para conseguir fazer isso. Colossenses 3,5. Mortificar. O que é mortificar? Dar morte. A natureza está ali, clamando, pecaminosa. Mas a gente tem que fazer o que ela morra. Mortificar e pôr os vossos membros. Os vossos membros o quê? O nosso corpo. Envolve o corpo? Envolve. Que estão sob a terra. Quais? Que nós temos que mortificar? A fornicação. Que é a fornicação? Relação sexual fora do casamento. Deus só planejou a relação sexual dentro do casamento. Ah, mas se eu já estou envolvido nisso há tanto tempo. Tome a decisão. Pare.
peça perdão a Deus, a partir de agora pare e siga. Eu não vou dizer para você que é fácil, não. Isso é difícil, mas você tem que dar o primeiro passo. Porque se você não der o primeiro passo, Deus não vai poder te ajudar nunca. Mas se você der o primeiro passo, que é tomar decisão, Deus vai te ajudar a vencer. A gente tem lutas a cada dia relacionadas com isso aí. Eu tenho certeza, pessoas sempre. A impureza. Impureza está relacionada ao quê? Fazer coisas que Deus diz que não devemos fazer, né? A comer determinados alimentos, né? A Bíblia diz puros e impuros. Tem uma passagem que fala, né? O homem, por exemplo, ter relação sexual com a própria esposa em época de menstruação, não. Deus proíbe isso. É o momento de descanso da mulher. Coisa, né? É séria. Tem mais coisa na Bíblia que fala sobre isso. Questão de pureza e impureza. Até a casa, né? Quando tinha determinadas coisas, você tinha que abandonar a casa, né? Afeição desordenada. O que é afeição desordenada? Está relacionado ao que você, eu amo outro homem, ou a mulher diz, eu amo outra mulher. É uma afeição que não segue o caminho nem o propósito de Deus. Afeição, né? Você ama a pessoa a ponto de chegar a matar a pessoa. Isso aí é afeição que é desordenada. A vil concupiscência. Vil concupiscência é o que? É você cobiçar, né? Coisas que Deus diz que não devemos cobiçar. A avareza, né? Nós discutimos aqui. Diz aqui, a Bíblia diz, tudo isso aqui é o que? Idolatria. Olha, a gente não sabia que isso aqui é idolatria. Porque você está colocando o quê? Você acima de Deus e dos propósitos de Deus para a sua vida. A afeição desordenada faz parte, hein? Como eu falei. Que Deus nos abençoe, nós possamos lutar, decidir lutar para vencer. E a ambição? Também está relacionado com a cobiça? Com certeza. A cobiça leva o quê? A ambição. E a ambição leva a cobiça. Lucas 22, 24 e 26, né, conta a história, né, dos dois discípulos, né, que queriam, né, estavam entrando em contenda. Houve também entre eles contenda sobre qual deles, né, parecia ser o maior. Às vezes a gente quer ser o maior. Eu tenho essas coisas dentro de mim, né? Todo mundo tem. Eu não sei se é todo mundo, né? Mas eu tenho. E a gente diz, a gente quer ser grande, né? Quer ser, alcançar, né, alguma coisa. E aqui eles queriam ser o maior. Um deles queria ser maior. E Jesus disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Isso ainda hoje acontece, né? Você vê como as coisas é. Mas vós não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. Jesus tem o maior? Vai ter o maior. Mas o maior seja como o menor. E quem governa como quem serve. Então, para Deus, se você quer governar, você tem que aprender a servir. Então, os cargos que você assume na igreja ou em determinadas coisas, você só assuma se você for de fato servir. Por exemplo, o político, o ancião, deveria o quê? Servir. Não a si próprio, né? Mas as pessoas que você está prestando serviço. Em Atos 17, 24 e 25 diz, quem é o maior? A gente vai perguntar, quem é o maior? A gente quer ser o maior? Não, já tem o maior. Quem é o maior? É Deus, ó. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas ou mão de homens, nem tampouco é servido por homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida. Então quem serve a todos é Deus. E a respiração e todas as coisas. Então quem é o maior? Aquele que serve a todos. Quem é que serve a todos? Deus. Você só está aí respirando, você só está aí pensando tudo, porque Deus está te mantendo. E aqui diz algo profundo, ó, porque nele, Marcos 17, 28, nele vivemos. E aí tem alguns que tentam deturpar isso aqui, né? Não tem nada a ver com panteísmo. Nele vivemos, de acordo com a vontade de Deus, Deus mantém o universo. Então nele, ou seja, na vontade dele nós vivemos. E nos movemos e existimos. Alguns podem levar isso aqui para outros caminhos, né? Mas se a gente leu várias passagens da Bíblia, é isso que o significado, né? Nós movemos de acordo com a vontade de Deus e existimos de acordo com a vontade dele também. Então Jesus diz aqui em Mateus 23, 11 que o maior dentre vós será o que? Vosso servo. Esse
é de fato a lei para qual, porque Deus criou o universo. E aqui diz assim, ó, uma passagem que eu resolvi trazer do Yancey, ele fala sobre Rumores de Outro Mundo, é um livro. Diz assim: a natureza é primorosamente ajustada para a possibilidade de vida no planeta. Né? A ciência descobriu isso, que tudo que existe é primorosamente ajustado para que haja vida no planeta Terra. Aí ele dá um exemplo: se a força gravitacional fosse reduzida ou aumentada em 1%, o universo não se formaria. É a conclusão que eles chegam. Por uma minúscula alteração na força eletromagnética, as moléculas orgânicas não se uniriam, as que nós conhecemos. Né? Nas palavras desse senhor aqui, ó, o físico Freeman Dyson, ele diz assim, que é algo que eu quis trazer hoje para vocês. Parece que o universo sabia que estávamos chegando. Não é o universo não, né? Deus planejou o universo e planejou que nós chegássemos. E diz: o universo não se assemelha a um lance de dados aleatório. Ou seja, não é algo aleatório. Não é probabilístico nem aleatório. Mas parece pura e simplesmente proposital. Ele falou tudo aqui, certamente. Nós nascemos por um propósito de Deus. Mas a gente tem que ter cuidado com a hipocrisia, meus irmãos. E Deus fala assim, às vezes a gente chega a assumir determinados postos que é Deus que nos dá, né? Por exemplo, aqui fala dos fariseus e os escribas, né? Jesus diz, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Mas ele diz, ó, todas as coisas que eles te disserem, vocês devem seguir, porque está de acordo com a Bíblia, ou com as Escrituras. Observar elas e fazer isso. Só que Jesus falou, tenha cuidado, mas não procedais em conformidade com as obras, mas não faça o que eles façam. Porque eles dizem o que está escrito, mas não fazem, nem seguem o que está escrito. Isso é difícil para nós, viu? E às vezes a gente tem muitos problemas, viu? Porque a gente às vezes quer condenar os outros em algo que nós estamos transgredindo. E todos nós estamos transgredindo alguma coisa. É por isso que aqui diz em Mateus 23:12, diz, ó, o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos que aprender a ser humildes e não achar que nós não temos problema. Todos nós temos problemas. E Jesus fala aqui, ó, às vezes a gente dá, né, o dízimo, né, que ele falava aqui, os escribas, os fariseus davam o dízimo de hortelã, doendo e comiam. Alguns, aqui está dizendo que não é para dar. Não, Jesus falou isso não. Ele disse que é para dar. Só que isso não é tudo. O que é mais importante da lei é o juízo. O que é juízo? Capacidade de escolher entre o certo e o errado. A misericórdia, que é misericórdia, é quando você vê que alguém está em condenação. Mesmo assim, você usa de misericórdia. E fé. Fé é você, mesmo em determinadas crises, sem entender nada, você continua o quê? Com Deus. Isso é fé. Isso são os principais. E Jesus diz aqui, ó, o hipócrita, Provérbios 11:9 fala, o hipócrita com a boca destrói o seu próximo. O que é o hipócrita? Ele fala uma coisa, mas não segue. Fala para você que deve ser feito, mas não faz. E ele faz o quê? Com a boca destrói o próximo. Mas os justos libertam pelo conhecimento. O que é o justo? É aquele que ensina o que Deus ensina e busca seguir o que Deus ensina. É o justo para Deus. E Jesus fala aqui um conselho para nós hoje. Mateus 7:5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar a argueira do olho do teu irmão. Ó, irmão, eu vou dizer para vocês, quando você cumprir isso aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai orar para o seu irmão, você não vai tentar tirar o argueiro do olho dele, não. Porque como você vê a dificuldade para tirar a trave do seu olho, ou seja, do problema do seu pecado, quando você vê isso, você vai orar pelo irmão. Porque você vai ver como a luta é grande. Eu tenho aprendido isso. E Deus tem me ensinado a ter mais misericórdia do que antes, no passado. Você vê o irmão, não quer dizer que ele está dizendo que o irmão não tem que ser repreendido. Tem que ser corrigido, tem. Mas nós temos que corrigir o quê? Mostrando uma esperança e um caminho a seguir. E Jesus diz que aqui, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A gente tem que mostrar, ó, Jesus, tu caiu, mas Jesus está contigo, rapaz. Não existe Jesus, não. A igreja me abandonou, não interessa, o que importa é Jesus. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. É isso que Jesus disse a nós. E ele é o que? O caminho, a verdade e a vida. E ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, o Pai, credes também que nele, Jesus. E Jesus fala aqui para nós hoje, para você e para mim. Ó, voltai em Jeremias 3:22. Ó filhos rebeldes. Nós somos filhos? Somos. Eu curarei as vossas rebeliões
Eis-nos aqui, vimos aqui, porque tu é nosso Deus. Eu espero que você tome essa decisão. Se você tomar, Jesus diz que você vai conhecer o que é a verdade, e a verdade vai te libertar. João 8,32. E aqui diz mais: se Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser o quê? Livre. Você quer ser livre? Eu quero. É por isso que eu estou confiando em Deus, que Deus vai me libertar. Confie nele, ele vai te libertar também. Que Deus te abençoe, você e seus familiares. Já desejo a ti o quê? Um bom fim de semana. Tenha paz com Deus. E um feliz sábado, que começa aqui ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para todos vós. Amém.